Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos. Eu me chamo Letícia, esse é o canal de Afrodite, para quem não me conhece. E para quem já me conhece, muito obrigada por vocês terem voltado aqui. Hoje eu tô dando início a uma nova série aqui no canal que eu senti necessidade de compartilhar com vocês. As tiragens, as jogadas, elas vão permanecer, eu queria deixar isso bem claro, vou continuar trazendo jogos de tarô para nós, mas eu senti a necessidade também de dividir com vocês um pouquinho da minha experiência com o tarô ao longo de todos esses anos, né? Para quem não sabe, eu comecei os estudos de tarô em 96, 97, por aí, já faz muito tempo. Então, de lá para cá, houveram várias fases da minha vida, onde também eu deixei de praticar o tarô um certo tempo, por questões de vida pessoal, eu tive filhos, né? Então eu deixei de praticar os estudos de magia por um determinado tempo, depois retornei. Eu já tive programas de televisão com jogos de tarô. Eu já viajei bastante pelo Brasil também, atendendo e trabalhando com tarô e estudando. E, bom, eu só estou contando isso também para que vocês saibam um pouquinho sobre a minha vida profissional com o tarô e com os meus estudos, né? Então, sabe o que eu sinto necessidade, assim, ainda mais no YouTube? Não, na verdade tem muito canal legal, né, em termos de estudo. Eu até posso deixar aqui nos créditos alguns que eu sigo e onde eu também estudo, que são ótimos. E então, o que eu trouxe hoje pra gente, né? Eu queria fazer assim uma análise de alguns arcanos. Então hoje eu trouxe o arcano do mago para a gente analisar e para a gente conversar um pouquinho sobre esse arcano, né, nas interpretações, quando ele aparece num jogo, o que exatamente ele significa. Então, a princípio, o que a gente sabe referente a essa carta? O que fica muito claro quando se vê a carta do arcano número 1, que é o mago? Eu tô pulando pro arcano número. Na verdade, eu vou fazer aleatório, tá? Eu não vou seguir uma sequência. Hoje eu resolvi falar sobre o mago, mas pode ser que amanhã eu fale sobre, sei lá, a estrela. Eu não vou seguir a sequência. A carta do mago, então, esse aqui é o tarô universal de Waite, né? Nas costas dele. Provavelmente muitos de vocês já conheçam. Eu peguei ele pra gente iniciar, assim, a conversa. Ele é um arcano maior, o mago ele representa sempre aquele aspecto de início. Então, sempre alguma coisa que está no início, algo inicial, porque ele é o arcano número 1. O mago ele dá o pontapé inicial, digamos assim, nos projetos pessoais em qualquer aspecto. O mago ele tem sobre a mesa a representação dos 4 elementos do tarô, que também são os 4 elementos da natureza. Nós temos a taça, nós temos o bastão, nós temos a moeda e a espada, respectivamente o naipe de copas, o naipe de paus, o naipe de ouros e o naipe de espada. Significa que o mago tem domínio sobre estes elementos, ele tem domínio sobre os 4 elementos da natureza. Significa que ele tem o poder e o conhecimento para a utilização desses 4 elementos na realização da sua magia. Ele é coroado, vamos dizer assim, com o símbolo do infinito, representando a estreita ligação que ele tem com o mundo da magia.
Aqui embaixo a gente tem desenhos de lírios e rosas, né? Os lírios, vocês sabem, representam a pureza. As vestes deles são vermelhas, representando também a sabedoria. E o mago, ele segura aqui uma varinha de condão, né, representando também que ele tem o domínio sobre a magia. E esse sinal que ele faz, né, com um braço estendido para o alto e outro braço apontando para a terra, também tem uma representação sobre o hermetismo e assim como acima e embaixo. Essa frase, assim como acima e embaixo, a gente vê ela sendo repetida em várias escolas iniciáticas, inclusive na Bíblia e inclusive no Pai Nosso, né? Na oração que Jesus nos ensinou, Jesus, como um grande iniciado na magia, também fala, né? Assim como no céu, assim na terra como no céu. Então, essa representação, ela é muito característica de elementos mágicos, de várias escolas iniciáticas e várias escolas mágicas. Assim como em cima, embaixo, se vê dentro da bruxaria, se vê nas escolas esotéricas orientais, se vê dentro do yoga. Então, é uma carta que, olhando para ela, você percebe que ela tem um profundo aspecto iniciático e um profundo aspecto mágico. Até aí, nenhuma novidade. Todo mundo sabe disso, que o mago tem todas essas representações e todas essas características que eu acabei de falar, né? A gente sabe disso. Para variar, minha luz aqui me incomodando. A gente sabe de tudo isso. Mas eu quero hoje aqui levantar, eu só falei, eu dei essa introdução sobre a carta do mago, porque mais para vocês, né, terem ideia do que ele significa olhando para a carta, a interpretação básica da carta do mago. Mas o mago, ele tem um outro lado, ele tem uma outra característica. E agora eu quero mostrar para vocês a carta do mago aqui no tarô mitológico, tá? Vocês vejam que é a mesma carta, tem praticamente todos os elementos, né? Ele apontando para baixo, apontando para cima. Aqui nas pedras tem os 4 elementos, como a gente vê. Aparece a moeda, aparece a espada, aparece o paus e aparece a copas. E também tem o caduceu de Mercúrio aqui representando. Na carta do mago do tarô mitológico, ele apresenta um aspecto da carta número 1 do mago e da personalidade desse personagem que eu particularmente acho muito interessante. E aqui nesse tarô ele é bem característico, porque o mago, pessoal, ele até tem todas essas características de iniciáticas, realmente ele tem, mas a gente não pode esquecer que esse personagem, ele é um mágico, ele é um prestidigitador, né? Ele é um enganador, ele é um embusteiro. No tarô mitológico, ele vem representado como o deus Hermes, né? Mercúrio, deus Hermes na mitologia grega, Mercúrio na mitologia romana. Então, isso significa, bem característico, a personalidade embusteira, né, enganadora do mago. E também as características dele ter essa proximidade com o comércio, com as viagens, com as histórias contadas. Então, o mago, muitas vezes ele aparece numa jogada, mas nem sempre ele quer dizer
algo iniciático no sentido profundo da palavra. Nem sempre o mago é bem intencionado, vamos dizer assim. Ele é sempre um personagem muito inteligente, muito esperto, e ele sempre sabe lidar com as situações. Então, os 4 elementos que aqui são representados também significam que ele tem, porque a gente escuta muito por aí, o mago tem tudo que ele precisa para tal coisa. Sim, é verdade, mas muitas vezes significa que ele tem tudo que ele precisa para enganar alguém também. Significa que às vezes ele tem tudo que ele precisa para passar a conversa, né? Então, essa carta, ela é uma carta bastante ambígua e que a gente tem que ter bastante cuidado na interpretação dela. É uma carta que eu particularmente adoro, até porque eu tenho muita afinidade com Deus Hermes e com Mercúrio, né? Especialmente na questão astrológica. No meu mapa astral eu tenho uma hiperconjunção com o planeta Mercúrio, o que representa também a minha facilidade de comunicação e de estudos, né? Então, o Mercúrio, ele representa essas características. Essa é a ideia. É a ideia de comunicação, é a ideia de falar, é a ideia de expressar algo. Então, nem sempre o mago representa alguém que tem alguma iniciação mágica. Às vezes, simplesmente é alguém que tem muita facilidade de comunicação. Só que aí é que entra o cuidado que a gente tem. Acho que agora finalmente eu consegui um jeito de não bater a luz aqui na carta. A gente tem que ter muito cuidado na interpretação, porque estes aspectos de embuste e de mentira, né? Então, esse personagem, muitas vezes, ele vem caracterizar alguma mentira, né? Alguma coisa que não é exatamente como tem que ser. Então, é isso que eu queria passar hoje para vocês com relação ao mago. Eu acho que eu tenho aqui mais uma, que tem mais uma carta do mago. Também para vocês olharem. Esse aqui é do tarô dourado, com a ilustração do Giovanni Manchetta, né? E que é bem bonita também essa ilustração, porque vocês vejam como este mago, ele parece que tem o poder de abrir um portal, né? Como os elementos parece que dançam na frente dele, aqui, respectivamente, o ouro, o bastão, as copas e a espada. Parece que elas dançam, né, na frente dele com o poder que ele tem de fazer esse movimento com as mãos. E lá no fundo, parece que ele abre um portal que lá no fundo a gente enxerga como se fosse o cosmos, né? Então essa carta, ela realmente é muito bonita. As ilustrações de Giovanni Manchetta realmente são sempre muito primorosas, muito legais e muito bonitas, né? Então é isso que eu queria hoje mostrar para vocês. Queria fazer esse outro olhar sobre a carta do mago, né? Para a gente ter um conhecimento um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais profundo das cartas e sair um pouco daquela mesmice de interpretação sempre igual. Quando vocês forem abrir o jogo de vocês, quando vocês forem abrir o tarô, vocês têm que sempre prestar atenção em 2 coisas. Primeiro, a intuição de vocês e segundo, os estudos. Então, estudem muito. Tarô não é brincadeira, estudem tudo que vocês puderem e também deixem os canais de intuição de vocês abertos, porque isso também faz muita diferença na hora que vocês forem abrir o jogo de vocês. Certo? Muito obrigada, então, por vocês terem ficado comigo até aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo aqui. Se inscrevam também no canal para receberem lá as notificações também. Ativem o sininho. Tá certo? Muito obrigada, então.